E hoje a gente vai receber aqui um convidado ilustríssimo, Dr. Manuel Veríssimo. Ele que é advogado e professor universitário e fala também sobre direito eleitoral. Então, vamos começar o nosso papo aqui. Doutor Manuel Veríssimo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Está falando sobre advocacia, né? Está falando sobre o papel do advogado. Hoje nós temos que entender a advocacia como um negócio. Então, quando o advogado não tem isso em mente, que a advocacia é um negócio, que o escritório é a empresa dele, ele está fadado a insucesso. Muitos não compreendem. Parece, né, que é uma estratégia fácil, que está incutido na mente do advogado, mas isso não acontece, porque os bancos universitários não preparam o acadêmico ou bacharel para a profissão enquanto negócio. Prepara enquanto jurista, prepara enquanto concurseiro, para ser servidor público, mas para ser um empreendedor, um empresário, não. E hoje a advocacia, o advogado ele tem que gerar, né, na verdade, gerir a sua empresa, ele tem que administrar o corpo de advogados que trabalham com ele, gerenciar prazos, procedimentos. Então, tudo isso faz parte de negócio e empreendedorismo. Por isso a minha satisfação de estar aqui falando e também falar sobre as eleições, né, que é outro grande negócio dessas eleições. Nós estamos falando aí de um fundo eleitoral bilionário que irriga de forma direta e indireta parte do comércio, boa parte, né? Setores como gráficos, combustíveis, são despesas que o candidato, o partido político, ele pode efetuar, e profissionais liberais, como o advogado, contador, marqueteiro, empresas, né, de publicidade. Sim, perfeito, perfeito. Esse ponto que você tocou dessa visão de negócio que o advogado ele tem que ter, realmente é algo que a gente sempre conversa aqui com donos de escritório. Os caras que vão começando a ter mais tempo de escritório, eles começam a enxergar, sair fazer aquela pivotagem, né? Sair do operacional para o gerencial do negócio dele, né? Então esse ponto é bem importante. E aí a gente falando aqui sobre essa parte de direito eleitoral, a gente sempre vê saindo notícias, inclusive a gente tem até um episódio aqui no canal falando sobre uma lei que foi aprovada, que depois o deputado revelou que ela foi criada por uma inteligência artificial, né? Então a gente tem muito essa dinâmica que mudou, e principalmente nessa eleição de agora. Vai ter essa mudança em relação às IAs, ao deepfake, né? O quanto que um conteúdo tem que estar claro que esse conteúdo foi gerado por uma inteligência artificial, né? E a gente tem também a parte de regulamentação na própria legislação eleitoral brasileira, né? E também de cada tribunal, né? Então, fala um pouco ali dessa visão geral de como que está esse cenário ali político, eleitoral na parte do direito hoje. Salvo engano, eu não tenho certeza, mas se você puder pesquisar enquanto a gente conversa, essa lei criada por inteligência artificial foi do estado de Santa Catarina. Se eu não estiver enganado. Acho que sim. Mas foi realmente um fato, um ato legislativo que ganhou as manchetes do país, né, inédito, mas eu, enquanto pesquisador do direito e de tecnologia, não vejo com surpresa o uso das chamadas inteligências artificiais no processo legislativo, no direito. Eu acho que, assim como a energia elétrica lá atrás foi fundamental para a evolução humana, essa tecnologia chamada de inteligência artificial, ela também é irreversível. Ela está sem volta. Nós temos que se adequar. O ser humano, num primeiro momento, quando teve acesso à energia elétrica, ele ficou, né, preocupado. Nós temos um comportamento de inércia, de estar acomodado ao estado que está posto. Tudo que é novidade, o nosso organismo, o nosso cérebro, por conforto e também por prevenção, ele tende a criar mecanismos de defesa. E quem estiver preparado para
utilizar dessa tecnologia, e aí eu digo lá daquele pequeno comerciante até as mais altas empresas como a Tesla, vai estar na frente. Parece até que o Elon Musk acabou de lançar um novo foguete, né? E em cerca de 15 minutos, algo assim, ele já atingiu a atmosfera. Isso toda essa etapa de pesquisa, evolução, traz momentos aos quais nós chegamos agora, com o uso das tecnologias em todo o processo de desenvolvimento humano, e com as eleições não seria diferente. Antes da gente avançar no contexto do uso dessa tecnologia nas eleições, eu tenho uma certa preocupação com o uso da terminologia inteligência artificial. Isso porque eu sigo um pesquisador, neurocientista brasileiro, que aqui no Brasil pouco se ouve falar dele, mas é um cara que está hospedado há muitos anos nos Estados Unidos, que é o Miguel Nicoleles. Nossa, o Miguel Nicoleles, ele tem trabalhos de pesquisas muito interessantes, refutando essa tese de inteligência artificial, até porque a inteligência ela é orgânica. Exato. Né? Nós estamos falando de matemática, nós estamos falando de probabilidade estatística, e nada mais é do que isso. Essa tecnologia, assim como foi o enigma lá com Alan Turing, com a máquina de desvendar o código dos alemães na Segunda Guerra, hoje nós vivemos um avanço dessa tecnologia com a inteligência artificial, a combinação de dados, nesse mar emaranhado, nesse universo de dados que é produzido hoje graças à internet, a gente tem uma Big Data, e essa Big Data nos proporciona informação, e, como diz, o dado é o novo petróleo. Exatamente. E essa informação, agora sim, voltando ao processo eleitoral, o uso dessa tecnologia, eu vou me remeter à eleição de Barack Obama em 2007, quando ele começou com o slogan Yes, you can, né? Nós podemos. E disparou através de SMS, é o que se tinha naquela época. E essa campanha virtual, nessa tecnologia, atingiu qual público? O público jovem, que é quem está mais afeto, quem tem mais intimidade com a tecnologia. E esse público encampou a campanha do Barack e ele foi eleito. De lá para cá, no processo mundial, nós tivemos a Primavera Árabe, onde também o uso de SMS foi fundamental para a revolução dos países asiáticos, que a população foi à rua reivindicar um processo democrático na escolha dos seus líderes em países como a Síria, que eram governados por verdadeiros ditadores. Tivemos esse fenômeno na Itália, onde um engenheiro de dados utilizou essa tecnologia para eleger presidente da República um humorista, que está lá naquele livro, Os Engenheiros do Caos. É um livro que eu super indico. Quem quiser saber de eleição, de política e tecnologia, Engenheiro do Caos conta a história de como um engenheiro de dados transformou um humorista italiano em presidente da República. Legal, depois eu vou dar uma procurada nele. Ó. E no Brasil, vamos trazer para o Brasil. Lá em 2014, com aquele movimento Não É Só 3,50, aquele movimento do Vem pra rua, né? Vem pra rua, do ticket de transporte urbano, que acabou deflagrando o processo de impeachment da presidente Dilma. Ainda no segundo turno, entre a Dilma e o Aécio Neves, a movimentação nas redes mundiais de computadores já mostrava que 20%, tanto do PSDB de Aécio como 20% do PT da Dilma, essa movimentação na internet era feita através de bots, né, de robôs. Não era nada orgânico, já era alguma coisa orquestrada. Então, no processo eleitoral brasileiro, esse movimento de lá para cá ele avança com a eleição de Jair Bolsonaro, né? Mas o segundo turno, o segundo mandato dele, pelo menos a tentativa
de reeleição do Jair Messias Bolsonaro em 2021, ela foi marcada por um fenômeno que é também modelo do sistema norte-americano de voto, que é o deepfake e a fake news. Sim. O presidente Donald Trump utilizava muito esse termo, até fora do contexto. Para ele, qualquer crítica era fake news. Então a gente tem que diferenciar o fake news, que é aquela notícia criada com dolo, inverídica, com o intuito de prejudicar, né, a pessoa, daquela notícia que ela também é inverídica, mas por dados errados. Aquela que a minha mãe, a sua tia, aquelas pessoas de mais idades pegam da internet pensando que é uma fonte confiável e disparam, mas é um dado que não é enviesado, né? Exatamente. Mas não necessariamente mentiroso, não necessariamente doloso, né? Sim. E aqui no Brasil nós tivemos um movimento muito grande do uso dessas tecnologias para questionar a legitimidade das urnas eletrônicas. Sim. A confiabilidade, a auditagem das urnas eletrônicas. E se criou um conflito entre o Tribunal Superior Eleitoral, naquele momento administrado pelo ministro Barroso, e o presidente em exercício, Jair Messias Bolsonaro. A Justiça Eleitoral fez um movimento para demonstrar a integridade da urna, a exemplo de fornecer com antecedência o código-fonte da tecnologia, que via de regra era 6 meses antes da eleição, abriu-se para 1 ano antes da eleição. Mesmo assim, não foi suficiente. Jair Messias Bolsonaro dizia que tinha dados concretos de que a urna foi fraudada, ele disse que ia aprovar, e até hoje nós não vimos nada de concreto. Sim. E isso gerou um embate que acabou, né, acontecendo o que a gente está vendo aí. O processo eleitoral norte-americano, em que o Joe Biden agora venceu Donald Trump, também foi uma disputa que foi cercada por uso dessas tecnologias. Os Estados Unidos agora, nesse momento, estão nas prévias americanas e, recentemente, fez o disparo em massa através do WhatsApp de um áudio que foi criado através de inteligência artificial, simulando a voz do Joe Biden, pedindo para que os simpáticos do partido dele não fossem às urnas votarem nas prévias de um determinado candidato, como forma de minar a candidatura pelo partido adversário do Donald Trump. Descobriu-se depois que foi um assessor do adversário que criou esse áudio com base na voz, né, do Joe Biden. Então essa tecnologia está muito avançada. Kai-Fu Lee, que foi CEO, presidente da Google, da Apple, entre outras multinacionais, ele tem um livro onde ele fala de inteligência artificial e coisa muito recente, de 2018, a dificuldade que era de se aprimorar esse sistema de voz. E parece que, assim, né, no estalar de dedos, a coisa está muito profissional. Pessoas não conseguem distinguir o que é verídico e o que é criado. Pensando nisso, aqui no Brasil, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, trouxe uma série de regras impeditivas sobre o que pode e não pode ser usado nas eleições enquanto ao uso dessa tecnologia. Essa tela, o nosso internauta, ele consegue acompanhar? Consegue. Então, Bill, clica ali em eleições, por favor. E ó, lá para todo mundo ver eleições, aí você vai eleições 2024. Isso. Vai baixar um pouquinho, vai ser normas e regulamento e documentação, aí a legislação. Isso. Exato. Desce. Essas são as resoluções, são 12 ao total, que vão reger o processo eleitoral desse ano. Vamos para de propaganda, Bill. Propaganda eleitoral. Isso. Só abre para a gente ilustrar. Isso, exatamente. Só clicar em cima. Essa propaganda, essa resolução, ela vai reger o processo eleitoral no que diz respeito à propaganda eleitoral. Porque, geralmente, essas tecnologias são usadas como publicidade. Positiva ou negativa. Ou para promover uma candidatura, ou para atacar um adversário, né?
Então, essas normas estão aí dentro dessa resolução e também numa nova resolução chamada Resolução de Ilícitos Eleitorais. Aí dentro, a Justiça Eleitoral entendeu por trazer vedações como o uso de deepfake. O que é deepfake? Deepfake é a manipulação de elementos audiovisuais, né? Sim. O rosto, a voz da pessoa, simulando que ela falou o que ela não falou, ou até que uma pessoa morta ganhe vida. Foi aquele caso da propaganda da Kombi, né? Sim, com a Elis Regina, né? Elis Regina e a filha. Exato. Né? E a Justiça Eleitoral entendeu que esse procedimento ele é nefasto e proibiu a deepfake. Inclusive, esse foi o mesmo caso que teve a greve dos roteiristas lá. Não foi esse caso que gerou a greve dos roteiristas, né, lá em Hollywood, mas também foi levantado essa questão de até onde é o direito da imagem dos artistas em relação ao filme, né, em relação à compra da imagem dele para participação de um filme. Então os estúdios estavam querendo que entrasse também na regulamentação essa parte de não só de criação, né, da propriedade intelectual de um roteiro, de um filme feito por um roteirista, mas também o tempo de uso da imagem dos artistas. Então, por exemplo, o Robert Downey Jr., que não faz mais hoje o Homem de Ferro, estavam falando de colocar ele como deepfake, né, como uma IA sendo retratada no filme ali, dentro de outro filme lá dos Avengers, porque ele já tinha encerrado o contrato com o estúdio, mas eles ainda queriam fazer uma participação dele dentro da franquia, né? Então entra também nessa questão do direito de imagem, né? Até onde o impacto dessa deepfake entra no contexto da geral ali do uso dela, né? Só para deixar muito importante muito bem-vindo ao nosso debate aqui. Eu acho que a minha fala levou essa interpretação, mas nesse caso não seria uma deepfake porque o intuito ele não é doloso, não é de, sim. Mas sim seria um holograma, né, dele, é uma imagem dele. É o uso da imagem, né? Isso. A Ordem dos Advogados norte-americana também se manifestou no quesito de produção intelectual jurídica com o uso de inteligência artificial. Os advogados se manifestaram contra a OpenAI, né, que é dona da ChatGPT, e outras empresas de tecnologia, que não é só a ChatGPT. Alguns colegas que têm de grupo de pesquisa dizem que há empresas com uma evolução muito maior, mas que não souberam fazer a propaganda que a OpenAI faz hoje. Sim. Aí, nesse contexto, só para a Ordem dos Advogados dos Estados Unidos se manifestou e os advogados têm feito essa ingerência para que não avance o uso da inteligência artificial na advocacia. Voltando para a justiça eleitoral, outra preocupação é o uso do chatbot na interação entre uma campanha eleitoral, partido político, candidato e eleitor. A Justiça Eleitoral deixou bem claro que essa interação feita entre o candidato e o eleitor tem que ser identificada como uma interação artificial, para que o eleitor não seja iludido que está fazendo uma interação orgânica com um ser humano. Sim. Então, sim. É permitido o chatbot? Desde que fique claro que aquela comunicação, aquele diálogo é entre um ser humano e uma máquina. Sim. Né? Algo Mesmo que já atrás existe, daquela máquina tenha um ser humano que vai entrar em algum momento, né? Exatamente. Como hoje já acontece, por exemplo, com esses aplicativos de banco, a própria companhia de energia elétrica daqui também usa, né? Então eles já deixam claro logo ali no começo, né? Você está falando com um assistente virtual, né? Então, você pode ter a opção também de entrar em contato para realizar um atendimento humano aqui, né? Para conversar com um ser humano, né? Exato. Então essa prática aí também tem que existir no caso de um perfil de um candidato, né? Se o candidato se utilizar dessa tecnologia, ele tem que deixar claro que é uma tecnologia que não há interação ou interação parcial
humana, né? Interessante. Quer dizer que o uso da tecnologia de IA está proibida? Não, ela não está proibida. É só quando ela for utilizada, tem que ficar bem claro para o interlocutor, no caso o eleitor, que aquela peça publicitária, que aquele vídeo, qualquer instrumento utilizado na campanha que se utilize dessa ferramenta, ela foi gerada ou tem na participação de fabricação dela o uso de inteligência artificial. Mas a pergunta que eu te faço, como que é possível identificar que aquela peça publicitária ou aquele diálogo ou qualquer mecanismo que hoje usa a internet é feito através ou tem a participação de inteligência artificial? Esse é um debate que até o professor Nicoleles fala bastante disso dali, né? Que a inteligência artificial, na verdade, ela faz uma combinação de dados gerados por uma interação humana sempre, né? Então, a inteligência, quando a gente fala de IAs, né? Tem gente que enxerga essa entidade de uma inteligência artificial como um robô que vai estar construindo coisas lá, mas, na verdade, ela está só fazendo uma operação que um humano iniciou ali com ela, né? E a grande questão que fica aí é até que ponto essa peça é criada por um software, por exemplo, um software de imagem. Até que ponto vai o trabalho do operador ali do Photoshop que está combinando imagens e onde que isso entra para a parte de automação, por exemplo. O cara que faz um recorte de uma imagem lá, usando um recurso da ferramenta Photoshop. É diferente do cara que está usando a criação dessa imagem num software de criação de imagem de inteligência artificial, né? Posso fazer um merchan? Por favor. Nesse produto que nós estamos desenvolvendo para as eleições, chamado Advogando nas Eleições, o meu objetivo e da nossa equipe de sucesso é qualificar, capacitar o advogado para estar atuando no processo 2024 de forma concisa, com excelência e ainda ganhar muito dinheiro com isso. Para isso ele tem que estar preparado, ele tem que estar atualizado. Exatamente. E aí eu fui buscar alguns parceiros, eu posso falar o nome de um parceiro? Por favor. O famoso Bill, grande. não sei se você conhece, a famosa Kelly. E ontem, na universidade ao qual eu leciono, eu tive contato com uma colega minha, doutora em ciência de dados. E a gente batendo papo, há cerca de uma semana eu passei toda as instruções do TSE para ela e alguns materiais a respeito do assunto, e a gente dialogou. Quando foi ontem, ela me trouxe uma ideia e nós começamos a desenvolver. Uma tecnologia que ela consegue, ela já experimentou e está fazendo, que ela vai passar no perfil, ela consegue passar no perfil ou qualquer... eu não quero usar mídia social, mas vou usar mídia social, né? Que identifica o uso de inteligência artificial. Interessante. Então, é um produto que em breve nós devemos, viu, Bill? Tá fazendo até a promoção dele. Olha aí. Pô, muito bom isso aí. A promoção dele, porque ela vai ser uma parceira para que, com a expertise eleitoral, ela vai identificar se no perfil do candidato há o uso de inteligência artificial nas peças publicitárias, no chatbox ou em qualquer interação, publicidade que tem ali. É uma ferramenta que eles que são dessa parte de engenharia de dados sabem como desenvolver, né? Até questão de segredo empresarial. Sim. Mas que eu imagino que vai ser peça fundamental para quem vai atuar em 2024. Até para que você possa verificar se o seu adversário não está simulando que aquilo é orgânico, aquilo é produzido por um ser humano, mas na verdade é utilizado por inteligência artificial. Pela pouca experiência que tenho, eu imagino que quando essa tecnologia produz alguma coisa, ela deve deixar uma marca digital. Sim. E aí esse deve ser a forma com que
esse instrumento vem e identifica, olha, eu posso provar que tem ali uma identidade digital que foi feita através do Midjourney. Não sei se você já ouviu falar no Midjourney. Com certeza. Então, foi o Midjourney que fez, foi o ChatGPT que fez. Deve ser por aí. Sim. Então, nós estamos desenvolvendo esse projeto específico para os candidatos, para as eleições. Nossa, muito bom isso daí. Tô curioso para ver isso daí, porque realmente é algo que é uma tendência, né? É algo que não só para usar nas eleições, mas para tudo, né? Então tem muitas pessoas que vão se utilizar, que podem se utilizar dessa tecnologia. E aí a gente entra também em um outro contexto que, por exemplo, em relação às interações de um chatbots lá que vão responder, né? Inclusive a gente tem até algumas situações que chegam a ser cômicas, né? De candidatos que fazem as postagens lá, e aí às vezes o cara que está operando ali o chatbot esquece de mudar o perfil para outro perfil, e o candidato se elogiando lá, né? Então entra em outro contexto. Até que ponto é uma simulação do chatbot que tem que estar identificado, ou uma identificação de um perfil que não é verdadeiro ali, no caso de perfis fakes. Então a gente tem isso daí desde a eleição do Bolsonaro como sendo bastante também debatido, né? Não só Bolsonaro, como eu disse lá em 2014, Dilma e a Elcio já tinha isso, a FGV tem um estudo bem amplo de que naquela eleição, no segundo turno daquela eleição, os bots já foram utilizados para ataque, para elogio. Essa mineração de dados hoje que nós temos, que é possível identificar. A Google, ela tem um projeto chamado Elections. Se eu não estou enganado, eu escrevi isso na minha dissertação, onde com 87 cliques ela identifica tendências como se você é esquerda ou de direita. É um projeto para as eleições. Com 87 cliques, ela sabe se você tem tendência a ser armamentista, a favor ou contra o aborto, direita, esquerda, né? Todos esses dados, eles através do quê? Combinação de dados. Não é nada nada de mágico, não. Sim. Né? A gente já teve, inclusive, na eleição do Trump também, o caso da Cambridge Analytica, né, com interferência de outras instituições, né, no caso a Rússia interferindo ali na parte de inteligência de dados ali de comunicação, né, algo que eles têm uma expertise, assim, extraordinária, né, para o mal, né, inclusive. A Cambridge Analytica, ela atuou em eleições no mundo todo, em todos os continentes. E quando da apresentação da defesa da minha dissertação de mestrado, eu fui fazer um estudo mais profundo para entender como que foi, o que aconteceu, porque virou até uma série acho que foi uma série na Netflix sobre a Cambridge Analytica. E a verdade é que a Hillary Clinton, ela tinha uma ferramenta que foi muito mais utilizada, muito mais cara, uma empresa com mais expertise do que a Cambridge Analytica. Caramba. Só que a Cambridge Analytica soube o que eles falam? Calibrar. Calibrar, né? Fazer a calibragem correta. Então, o alvo, a mira ficou na Cambridge, mas a Hillary também usou. É porque ela perdeu. Porque se ela tivesse ganhado, com certeza iriam atrás desse. Todos eles utilizam de ferramentas, né? Esquerda, direita, a campanha com muito dinheiro, a com pouco dinheiro, dentro das suas possibilidades, né? Sim. Eu sempre ouço dos marqueteiros, dos publicitários, a seguinte expressão: quem faz a campanha é o dinheiro. Se o cara tiver dinheiro, ele vai ter uma produção de Hollywood. Se ele não tiver, ele vai ter a de fundo de quintal. Então, da mesma forma com o uso de tecnologia. Exato. E essa parte de dados, eu acredito que o que traz muita vantagem em relação a saber usar mesmo as inteligências artificiais é o poder de análise de dados que ela tem, que vai ser 100, 200 mil vezes superior a uma equipe de humanos ali analisando, né? Como no caso da Cambridge Analytica, né? Que eles tinham lá pessoas analisando dados e com essa mensuração de dados conseguiram tomar decisões.
E na parte de eleições, eu acredito que isso aí realmente vai conseguir mudar o jogo, né? Em relação, inclusive, a esse ponto que você trouxe de caras que têm mais recurso e menos recurso. Como é que o cara que tem menos recurso consegue se destacar? Sabendo utilizar uma ferramenta que potencialize a capacidade da equipe dele, no caso, né? Exatamente. Então, entra muito nesse ponto, né? E como que você enxerga isso em relação às outras eleições que você já participou, né? Em relação principalmente essa parte de tecnologia, o que você enxerga hoje? Eu venho de um processo eleitoral. Eu começo a atuar. Minha primeira eleição foi em 2008. Então era tudo manual. Né? Nem o processo judicial eletrônico que ajuda hoje no protocolo tinha. Você tinha que ir na zona eleitoral para protocolar ou ser intimado. Hoje é tudo digital. Então nós vivemos aquele processo de transição e eu vivi showmício que essa geração não viveu. Nós vivemos outdoor, nós vivemos a distribuição de brindes, né? Chaveiro, camiseta, boné. Me parece que hoje, com a justificativa de baratear o processo eleitoral, está se restringindo a liberdade de expressão e a participação democrática na política. E eu sempre o faço comparando ao processo eleitoral de outros países, a exemplo dos Estados Unidos, onde as pessoas jurídicas participam do processo, sendo financiadoras, sendo meios, instrumentos de divulgação de candidaturas. Exemplo, lá a pessoa jurídica pode fazer doação, o que foi proibido em 2015 aqui no Brasil. Lá o candidato ele pode, agora no Brasil também pode, mas é muito recente, fazer um jantar vendendo pratos para arrecadar. Né? No Brasil ainda agora se pode fazer esse tipo de evento, mas as pessoas não descobriram isso ainda, não sabem como fazer mecanismo. Lá, a CNN pode dedicar toda a programação dela em favor do candidato democrata ou republicano. Aqui, se a emissora for um pouquinho a mais, ela já recebe uma representação por abuso dos meios de comunicação. Então, essa restrição que tem, ela acaba, ao meu pensar, ao meu sentir, trazendo mais problema do que solução. É quando o remédio, né, diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, Exato. quando você quer aplicar demais restrições, você acaba trazendo outras complicações, como caixa 2. Você limita o gasto de vereadores num município igual Jaru. Eu vou usar Jaru em comparação a Porto Velho. Nas últimas eleições, me parece, eu posso estar usando dados errados, mas que o prefeito ele podia gastar até 300 mil. Enquanto em Porto Velho o cara podia gastar 2 milhões. Só que se você pegasse a declaração de bens dos candidatos em Jaru e comparasse com a declaração de bens dos candidatos de Porto Velho, os caras de Jaru tinham mais grana para torrar. Em Porto Velho não tinha. Você entendeu? Sim. Proporcionalmente. Então você tá lá com um João Gonçalves, um empresário, né, bem sucedido, e Sim. aqui você tá com um cara que não tem essa capilaridade, não tem esse poder econômico. Será que esse é um mecanismo, você privar? Então, o que acontece? Com os vereadores é do mesmo jeito. O vereador lá de Jaru, me parece que ele podia gastar no máximo algo em 50 mil. Aqui em Porto Velho é 2, 3, 4 vezes maior. O que eu vejo enquanto quem está na prática, quem está atuando nas eleições há mais de 16 anos? O incentivo ao caixa 2. Porque eu tenho que pagar. Eleições não se faz sem dinheiro, pessoal. Sim. Aquela demonização da política, de que o dinheiro é mal aplicado, eu concordo em partes. Poderia sim criar mecanismos mais eficazes de fiscalização e controle. Mas política se faz com dinheiro. A partir do momento que você tira uma fonte de financiamento, que é a pessoa jurídica, da onde vai sair esse dinheiro? Dos cofres públicos. Exato. Né? E aí, a importância das eleições na construção de um país, do município,
nós estamos falando da construção de um povo, da identidade de um povo. Tudo passa por eleição. Políticas públicas se faz com eleição. Então, a gente vem de um processo que, ao meu sentir, ele vem sendo reduzido, seja com a restrição dos meios de campanha, de publicidade, de financiamento de campanha. Não estou dizendo que o TSE não acerte, acerta muito. Acerta quando tem essa preocupação com os provedores e responsabilização de provedores de internet, né? As operadoras, as empresas como Meta e Google. As Big Techs, né? As Big Techs, acerta muito. Mas, às vezes, tem que se ponderar a exemplo do que eu identifiquei no estudo dessa resolução, de algumas restrições que, na prática, a gente não saberá como elas serão utilizadas, né? Não saberemos como a Justiça Eleitoral vai fazer para controlar isso na prática. E entra em questões delicadas, né? Por exemplo, que estava sendo discutido em relação à regulação de redes sociais, né? Como que seria feito isso aí? Porque da mesma forma que a gente não tem um discernimento do que é uma fake news, né? Acaba ficando um contexto muito subjetivo, né? Então, como que fica também essa questão de regulamentar? Não, vai ser usado, se for usado chatbot, tá aqui, consegue identificar de maneira fácil aqui, não fácil, né? De maneira objetiva. Aqui, ó, foi usado tecnologia artificial, tem que estar, como acontece, por exemplo, quando você vai fazer um impulsionamento no período eleitoral, tem que ter um rótulo ali do candidato e tal, né? Rótulo, a biblioteca, né? Que hoje você tem que ter uma biblioteca de armazenamento dessa publicidade para que o Ministério Público e os próprios candidatos tenham acesso para identificar e poder fiscalizar o que foi produzido. Sim. Tanto do material publicitário quanto o gasto. Exato. Eu lembro de uma candidata aqui na capital, nas últimas eleições, que na pré-campanha tinha gasto de R$40 mil com impulsionamento. Né? E aí, proporcionalmente, quanto que isso daí vai chegar no período de eleição, né? No período de... Nós temos quando eu falei, acho que eu não concluí o pensamento, de alguns mecanismos que, ao meu pensar, com todo respeito, eu acho que a Justiça Eleitoral ela é sempre vanguardista, ela mais acerta do que erra, mas teve um ponto de autorização de posicionamento político de influenciadores digitais. Sim. Até então isso estava no limbo, não se tinha uma regulamentação. A resolução agora atualizada, da 23.610, com essas alterações aí da 23.732, permite a manifestação do posicionamento político de influenciadores. Mas vamos pensar na prática como isso funciona? Eu e você que estamos aqui, você sabe que eu sou influenciador. Acho que a maioria da galera, essa jovem galera sabe. Minha mãe deve ter dificuldade. Mas o influenciador digital é aquele cara que tem milhões de seguidores, em que ele usa uma página pessoal, não de pessoa jurídica, para se expor e monetizar. Eu acho que faltou compreensão da Justiça Eleitoral dessa monetização. Porque o cara não está só expondo o nome dele ali. Ele vende produtos. Sim. Então, qual é a diferença, a exemplo da Taylor Swift para a Amazon? Estou falando do processo americano, por quê? Porque há uma pesquisa norte-americana demonstrando que a Taylor Swift vai decidir as eleições norte-americanas. Perfeito. O poder de influência dela é justamente no eleitorado que consome política através de rede social. Exatamente. Esse eleitorado não quer saber de rádio, TV, de mídia impressa. Então essa galera vai ir em quem a Taylor Swift manda ali. Então, no Brasil se permitiu. Então, veja bem, nós sabemos que certos grupos, categorias, artistas, são tendenciosos a apoiar, tendencioso não foi a palavra mais correta, mas tem uma preferência política por um determinado segmento. Sim. Né? Eles vão poder se utilizar daquela mídia social. Em que outro não terá. Mas, Manuel, isso é a liberdade de expressão. Concordo, desde que aquele perfil não fosse monetizado. Exato.
E a gente entra... Por quê? Porque há um contraponto que a pessoa jurídica no Brasil não pode participar da eleição. Eu não posso chegar no site da Coca-Cola brasileira e fazer propaganda. Sim. De determinado político. Entra numa questão muito que tem mais seguidores delicado, né? Então, me parece que nesse ponto teria... Pode, desde que ela não monetizasse, não fosse uma página monetizada. E entra na questão, por exemplo, o artista que recebe um incentivo do Estado. Esse cara vai se posicionar politicamente... Você foi perfeito. Mas eu tô lendo aqui as minhas anotações, porque pode ter posicionamento político? Pode, desde que não seja remunerado. Perfeito. O cara não vai ganhar, nem que seja indiretamente, troca. Mas quando o candidato X for eleito, a Rouanet vai para ele. Exatamente. Né? E aí entra na mesma questão, né? É uma empresa privada que vai estar patrocinando ali, no caso, várias empresas que vão estar patrocinando aquele influenciador, né? Ou é um Estado que vai entrar ali com uma lei Rouanet, lei Paulo Gustavo, para ajudar esse artista aí. Como é que a gente não vai ter isso como um critério de definição do posicionamento desse influenciador, né? Então, realmente é algo que fica muito complexo de colocar na prática, né? E como que a gente faz em relação a micro-influenciadores também? Pô, como que esse cara vai saber que esse cara que está aqui em Rondônia não recebeu verba de alguma empresa ou então fez uma propaganda lá para um órgão institucional? Eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu nas últimas eleições. Boa. Não sei se a gente tem tempo. Tem. Então vamos lá. Em que eu encampei essa tese, vou evitar falar nome até porque não vem ao caso, mas funcionava da seguinte maneira: 4 ou 5 influenciadoras famosas, micro-influenciadoras, mas aqui em Rondônia elas tinham 50, uma tinha 50, a outra tinha 100 mil seguidores, né? Sim. O que acontece? Elas eram servidoras comissionadas. E elas faziam elas faziam propaganda da candidata que era a patroa. Você tá entendendo? É propaganda antecipada, no caso, só dela. Isso daí é abuso do poder. Abuso dos meios de comunicação. Sim. Abuso do poder político. Eu nomeio a pessoa que é influenciadora no órgão público e ela vai para suas mídias sociais com mais de 80 mil seguidores, que para o nosso eleitorado é impactante, fazer minha propaganda. Sim. Né? O TRE Rondônia entendeu que isso não tinha nada de anormal. O meu cliente não quis recorrer a instâncias superiores, porque eu tenho certeza que essa matéria deveria chegar ao TSE. Ela tem que ser amplamente discutida. Sim. Total. E até no caso de gerar uma propaganda antecipada também, né? De você estar divulgando alguma ação ali de maneira não regulamentada, né? No caso de um perfil político que tem que já ter essas restrições ali no período de pré-campanha, para o período de campanha, né? Então, esse também é um outro detalhe, né? Qual que você diria que são os pontos mais críticos em relação, por exemplo, a um partido, a um candidato que já tem mandato e a um candidato que ainda não tem mandato, pretende se candidatar a uma vaga ali? Quais você diria que são os pontos mais cruciais em cada uma dessas perspectivas? Eu vou analisá-las como um todo. A partir da emenda constitucional 16, que trouxe a possibilidade de reeleição para os cargos majoritários, abriu-se a possibilidade daqueles detentores de mandato a cargos majoritários continuarem no exercício da função e irem à reeleição. E o que acontece? Mesmo a lei 9.504, que é a lei das eleições, trazendo uma série de vedações, há o uso da máquina pública, né? E a legislação ela não consegue acompanhar para e passo essa evolução, a forma de disciplinar ou vedar esse tipo de conduta. E o cidadão ele acaba se utilizando da Covid com programas sociais, aí ele abre um programa social no ano da eleição, no ano anterior à eleição, e intensifica esse programa no ano da eleição. Exemplo,
uma distribuição de cesta básica. Ele cria antes, né? Porque a lei já fala que é proibido no ano da eleição. Ele cria antes. Aí ele doa durante o ano 200 cesta básica. 2023 ele doa 200. No ano das eleições ele vai doar 2.000 cesta básica. Você está entendendo? Há é nefasto esse mecanismo. Uhum. Esse modelo que aí está. A justiça eleitoral, ela tem fiscalizado, mas às vezes é impossível não chega o caso à justiça eleitoral, ou a falta de prova do cometimento, as pessoas não denunciam, mas tem uma interferência sensível àqueles que sabem se utilizar da máquina para o processo, em detrimento daquele cara do João das Couve, que não faz parte de um grande partido, não vai vir fundo, não vai poder participar, né? Ele já sai nessa corrida eleitoral largando 100, 200 metros atrás. E para ele vai ser sempre mais difícil. Assim como é para a mulher, né? Que Sim. Culturalmente, historicamente, não tem apenas 84 anos que a mulher tem direito a voto. Mesmo assim, ela tinha que ser casada com alguém que tivesse uma condição financeira determinada para poder votar. É uma série de requisitos. A mulher está se construindo, se fomentando, incentivando que ela avance no processo eleitoral. Com um candidato que não faz parte, não é de um grupo, que não é detentor de mandato, também é mais complicado. Sim. E como você bem pontuou, não é algo que uma regulamentação consiga trazer luz a essa questão, né? Realmente uma questão que tem que vir uma fiscalização da sociedade também em relação a quem é esse candidato que eu vou apoiar, que eu vou dedicar meu voto a ele. Quem é esse outro candidato? Tá, esse outro candidato aqui tem um poder de o cara que seja tanto da empresa quanto o que detém a máquina pública, né? Como que ele está se posicionando? O que ele teve ali de ação? Né? Então eu enxergo que vai muito mais de um poder de decisão da sociedade, uma mudança realmente na sociedade, como ela enxerga o papel do político, né? Que muitas vezes a gente tem esse papel aí muito mais como uma figura de idolatria do que realmente de um funcionário que vai estar ali para exercer um cargo público, né? Sendo mantido pelo nosso dinheiro ali. Em relação a essas regulamentações que são votadas, né? Como que você enxerga que tem que ser o papel do eleitor nessas eleições de 2024? Eu tenho por princípio que lei nenhuma vai conseguir mudar caráter. Perfeito. Lei nenhuma vai transformar o estado que estamos sem que haja uma mudança de dentro para fora. Sempre comento, até tá virando clichê, que não há povo, governador, governantes honesto se a população é corrupta, porque eles são reflexos do que nós somos. Perfeito. Ninguém coloca o cara lá, o cara não é guindado, o cara não fala assim, eu vou ser vereador, vou ser deputado e entra. Não, o povo escolhe. E o que eu vejo? Eu vejo uma crítica muito severa em relação à política, atrelando sempre política à corrupção. Por quê? Por cifras. A corrupção é vista pela maioria da população como a corrupção de Brasília e do governo. Porém, a gente tem que lembrar sempre que o cara que rouba R$1, ele rouba 1 milhão. Uhum. É questão de oportunidade. O cara, ele fura a fila, ele paga para furar a fila, ele compra DVD pirata, ele compra sinal de TV, ele faz uma série de pequenos atos que são, né, para ele são irrelevantes. E aí ele quer apontar o dedo pro deputado que colocou 1 milhão na cueca. Se ele tivesse lá, será que ele não colocava esse 1 milhão na cueca? Exato. Então a questão é cultural, é histórica, nós temos que mudar. Eu acho bem legal
em alguns países que as sessões de votação são na garagem da casa da população. O cara controla. O cara abre a urna, fecha a urna. Então é cultura. Sim, né? perfeito. É urna eletrônica, é voto impresso. Não, é cultura. A nossa cultura. Eu não estou dizendo que são melhores que a gente, não. Eu acho que tem muita corrupção em processos ao longo do mundo. Sim. Né? Mas, primeiro, antes de se mudar leis, de se mudar o Congresso, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar em relação à política brasileira. E como você, com a sua vasta experiência já na área de direito eleitoral, como que você enxerga também que tem que ser esse perfil do candidato no ano de 2024? Eu fui um dos que já pensei que a pessoa, para participar do processo político, ela deveria ser a mais preparada possível. Eu digo não experimentada politicamente, eu digo nesse ponto da pessoa com ensino superior, pós-graduada e tal e tal. Todavia, se nós formos ver a ideia do nosso sistema eleitoral, que é um sistema proporcional, que tem origem na lei do terço, em que privilegia as minorias, o espírito da norma é que toda a população faça parte. Maioria, minoria. O pobre, o rico, o branco, o negro. Pensando dessa maneira, eu mudei a minha forma de pensar. Eu imagino que, desde o analfabeto, eu digo do analfabeto funcional. Claro que o cara tem que ter um mínimo, né? Se ele vai ser um vereador e vai legislar, ele tem que ter um mínimo. Um mínimo. Mas essas pessoas com um acesso, uma dificuldade de acesso à educação, mas são capazes de estar nos parlamentos mirins, que são as câmaras municipais. Dito isto, eu te faço uma pergunta quanto ao segundo tema. Quando você vai entrar no avião, você quer um cara que já voou 1000 vezes ou você quer um cara que vai fazer o primeiro voo? Um cara mais experiente, né? Se você tiver um ataque cardíaco, tiver que abrir seu peito agora, você quer um cara que já fez 50 cirurgias ou o cara que está na residência? Um cara mais gabaritado ali com o tempo, né? Porque na política tem que ser diferente. Eu tenho que trazer sempre o outsider. Vai ser o cara, vai ser um empresário, vai ser o cara que nunca... Não, ele é apolítico. Aí o cara vai ser deputado, ele não tem acesso, ele não sabe como funciona, ele vai primeiro se frustrar, mas se passar dessa fase ele vai ter que ir em 1, 2, 3, até saber como funciona a Câmara Federal. São 518 deputados. Então, realmente. É por aí que eu penso. Sim. Pode participar? Pode, não deve. Tem que ter oxigenação? Tem que ter. Sim. Mas esse negócio, o cara é 5, 6, 7 vezes, para mim isso não é demérito. Não é demérito. Essa questão ela entra mais em relação a vícios, né? Que esses candidatos já teriam, né? Por exemplo, não que realmente não seriam o que vai ser candidato ou não candidato, né? Quer dizer, não com mandato ou sem mandato, né? Mas em relação ao que ele realmente construiu. Aí é um ponto que acaba chegando nessa visão da população que eles não vão estudar o histórico desse candidato. A gente tem um exemplo, por exemplo, do presidente Bolsonaro. A maioria das pessoas consideraram ele um cara antissistema, sendo que ele já tinha 30 anos de mandato, né? Não produziu muita coisa significante, então também já acaba trazendo essa visão, né? Exato. E aí é onde fica a parte de falta de educação da população mesmo, né? Educação política, né? Sim. Educação como funciona o sistema eleitoral brasileiro, de Sim. representação, o que faz um deputado, o que faz um vereador, a população não sabe. Exato. Não sabe o que o cara faz. Aí me perguntaram esses dias que a população, ela, no período eleitoral, procura o pré-candidato para pedir. É porque ela não sabe. Ela vê naquele cidadão a oportunidade de conseguir o que o poder público não entrega, e não um representante dele junto. Exato. Eu preciso de passagem, eu preciso de remédio. Porque o poder público não entrega e ela vai atrás desse cara. Então eu também não gosto de culpar o eleitor.
né? O Sim. eleitor é corrupto. É falta de educação política. Sim, sim, até é um quadro geral que a gente tem, né, como um país de terceiro mundo, né, a gente tem muita miséria no país, então as pessoas enxergam no Estado como essa possibilidade ali de ter também algum benefício, né, e acabam enxergando somente isso. Também parte desse contexto de educação política, né. Quanto a vício, só para fechar esse tema, o vício daquele cara que está 5, 6, 7 vezes. Veja bem, nós, enquanto profissionais liberais, quanto tempo nós temos de atuação? Isso quer dizer que a gente é bom? Não. Exato. Quantas especializações eu tenho? Eu tenho me renovado? Eu tenho Sim. buscado qualificação recente? Porque tem aquele advogado que está há 30 anos, fez o curso de Direito e nunca mais abriu um livro. Perfeito. Né? Agora tem aquele advogado que tem 5 anos, mas consome Sim, conhecimento. tá sempre em né? congressos, né? O político é a mesma forma em relação à atuação dele. Nós temos agentes políticos que só aparecem na época da eleição. Sim. O povo não vê. Procure. Não é difícil. Aqui perto da gente tem uma galera aí que se elege, vai para as baladas. Aí volta a eleição, volta para a campanha. Né? Aí, e assim. É uma forma de a gente Sim. fiscalizar, né? Total, total. E como que você enxerga, saindo desse contexto mais geral, como você enxerga esse quadro político aqui de Rondônia em relação a essa parte de conhecimento sobre dados, né? Como que você enxerga o perfil do eleitor, o quadro que se desenha aqui hoje? O eleitor está ficando mais consciente aqui, ou você ainda acredita que aqui ainda acontece como tem em regiões mais miseráveis do Nordeste, né? Miseráveis no contexto de não ter tanto acesso, né? Aquele voto mais de cabresto do coronelialismo, né? Coronelismo. Você acha que o povo aqui ainda vota muito para o candidato que aparece no período de eleição, ou ele está realmente ficando mais consciente, procurando mais? Paulo Nunes Leal foi um ministro da Suprema Corte brasileira. E ele escreveu o livro Voto, Inchada, Voto, Democracia e Inchada. É alguma coisa... Perdão, foi nessa coronelismo, Sim. Voto e Inchada. Ele trata muito bem essa questão dos currais eleitorais e de que forma o eleitor, no período do Império, ele era conduzido à urna, né? De que forma ele era obrigado a votar. Muita coisa mudou. Rondônia nós temos isso, temos. Mas o sul-sudeste também tem. Vamos pegar as favelas do estado do Rio de São Paulo. Há um estado dentro do estado, onde o candidato, que é o candidato daquele grupo, ele entra, ele faz campanha, é eleito. Em Rondônia não é diferente, no Acre não é diferente, no sertão do Nordeste não é diferente. Qual que é o ponto positivo que eu vejo em Rondônia? As lideranças de outrora, grandes nomes, eu não vou citá-los, já estão no fim da carreira. Nós estamos num processo de renovação política em Rondônia. Isso é importante. E a tecnologia ela tem chegado aos quatro cantos. Até no Baixo Madeira, onde recentemente não se tinha acesso, eu conversava com o pessoal ali, e está chegando a fibra lá. E com isso a internet chega, com isso informação, né? Chega. Mesmo que seja uma fake news, mas chega informação. Porque informação é poder. A partir dessa instrução, há uma melhora, uma consciência do povo de que não é por troca da panela de pressão que eu vou... É com voto consciente que ele vai conseguir água, esgoto, escolas, posto de saúde e todos esses benefícios que faz parte de que nossos governantes trabalhem a favor. Então, o eleitor, principalmente rondoniense, ele não sofre tanta ingerência desse estado paralelo, apesar que facções já estão aqui. Né? Sim. Vamos falar do Orgulho do Madeira, que ali
mas por sermos um estado predominantemente rural, eu vou falar isso, nós temos uma agricultura forte, me perdoe, não vou falar predominantemente, mas vou falar uma agricultura forte, um setor agrícola, uma população rural que não está afeta a esse tipo, né, de influência, me parece que cada dia mais nós temos tido um voto consciente, mas não um voto de qualidade. A polarização em Rondônia, ela se mostra uma das maiores do país, entre esquerda e direita. Isso é bom? Sinceramente, eu não sei. A polarização, o bem e o mal, né, o certo e o errado, a esquerda e a direita, faz parte da história humana. Sim. Porém, na política, a gente vê famílias destruídas, nós vemos amizades destruídas, nós vemos até casos de assassinato, Sim. no caso de política. E até que ponto essa diferença do que você pensa com o que eu penso, ela não pode existir. E eu vejo com clientes que eu atuo. Eu já perdi contratos de clientes porque ele acha que eu não deveria atuar para um cara que pensa diferente dele. Não é antagônico e não tem conflito de interesse. Veja Sim. bem, tá? É um cara que exerce um cargo, vamos dizer, federal, e tem um vereador que ele não gosta, que pensa diferente dele. Ele soube que o vereador estava sendo assessorado pelo nosso escritório e ele não gostou. É esse tipo de pensamento que Realmente não faz sentido. deve ser mudado. Nós estamos, né, no século XXI. É isso. Bom, doutor, acho que o nosso papo foi bem esclarecedor. A gente falou sobre IAs, sobre essas mudanças que estão tendo agora, perfil do eleitor, perfil dos candidatos, né? Tem algo mais que você queira acrescentar? Algum recado que você queira deixar aí pro eleitor, pros candidatos? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com um público tão qualificado e fazer novamente um merchan do nosso produto Advogando nas Eleições. Você que não conhece, você que vai trabalhar nas eleições, lá no meu perfil no Instagram, Manuel Veríssimo NT, e no site advogandonaseleições.com também. Legal. Está disponível todas essas aulas, essas dicas, e agora esse produto que a gente vai estar lançando em breve vai ser de valia para você que quer atuar nas eleições, para você, principalmente para você advogado que quer mudar o seu jeito de advogar, quer mudar o jogo. Eu conheço colegas e a OAB fez até encomendou uma pesquisa sobre isso, de que apenas 4,6% da advocacia ganha mais de 10 salários mínimos. Nós estamos falando de um universo de 1.300.000 profissionais. A maioria ganha menos de 4 salários mínimos. Se você está insatisfeito, se você quer mudar isso daí, eu te convido a conhecer como que é a advocacia no período eleitoral. Se você conhecer o nosso produto, acessar o nosso site, eu vou te ensinar a dominar essas eleições e mudar o seu faturamento. Boa, super recomendo. Eu já vi alguns materiais do produto, realmente está excelente. A qualidade aqui a gente sabe também da equipe por trás, né? Do Bill e da Kelly. O cara é bom. Inclusive tá esse estúdio aqui também, né? Ele é gerenciado pelo Bill também, então os caras são fera realmente. A gente deixa nossa recomendação aqui, a gente vai deixar os links aqui também na descrição, tá? Você que quiser acessar. Doutor, então é isso. Muito obrigado por um papo assim fenomenal, sensacional mesmo. E agradeço a vinda até aqui. A gente fica aí à disposição para os próximos passos. Então, no decorrer da eleição, a gente também já fica em contato. A gente deixa aberto aqui a porta para a gente vir falar sobre um quadro mais próximo ali do período eleitoral, como é que vai estar acontecendo, Vão ter né? datas importantes. A exemplo, agora nós estamos na janela. Sim. O que é a janela eleitoral? É a possibilidade dos detentores de mandatos migrarem de seus partidos sem sofrer nenhuma sanção. Depois é a data de filiação partidária. Convenção, Sim. registro. Eu estou à disposição
para a gente acompanhar esse calendário e tratar de cada um desses pontos. Maravilha. Doutor, muito obrigado. Você que está assistindo isso aí também, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, deixa seu comentário aqui. Se quiser acompanhar os canais aí do Dr. Manuel Veríssimo, também vão estar aqui na descrição. Lembrando aqui dos nossos patrocinadores, o Estúdio Soma, onde você pode produzir o seu podcast, criar os seus conteúdos, fazer o seu lançamento. O nosso Effectus Consultoria, bem, nossa empresa de marketing e vendas, onde você consegue desenvolver o seu negócio através de marketing, vendas e dados. Também a gente falou bastante aqui sobre dados. Né? O grande Soma Comunicação também, assessoria de imprensa e marketing voltado para a área institucional, também um dos melhores do estado aqui, com vários cases. Grande European Coffee, né, European Vende, na verdade, das máquinas, representante das máquinas Italian Coffee. E, pessoal, ficamos por aqui. Eu agradeço a sua visualização, você que vai comentar aqui embaixo. Ficamos aqui todas as quartas, quintas e sextas-feiras a gente tem conteúdo, né? A gente então vai ter conteúdo ao vivo, vai ter conteúdo gravado e estamos aqui à disposição de vocês. Valeu!